Olá, boa noite. Seja bem-vindo. Você está no Quintas com a PrEP, em mais um episódio do Novos Horizontes na Medicina, especialmente na Medicina de Família e Comunidade. Eu sou Márcia Moraes, da PrEP Saúde. Estou aqui com o Dr. Hércules, o nosso coordenador médico titulado pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, para conversarmos um pouquinho mais sobre as perspectivas para essa especialidade médica, o que a gente tem no horizonte, né, de novidades, o que a gente tem de informação sobre os médicos já titulados e os não titulados que estão aí com possibilidades de fazer as próximas provas, não é mesmo, doutor Hércules? Quer falar um oi para os nossos amigos, exatamente colegas? Isso, né? A gente está vivendo um momento especial da medicina de família e comunidade, né? As políticas públicas e o setor privado está muito voltado para incorporar o médico de família e comunidade nesses serviços, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso nesse episódio. Exato. Vocês que não assistiram ao primeiro, né, episódio em que a gente começou a abordar este assunto na última semana, a gente vai deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Vale a pena conhecer um pouquinho sobre o que foi publicado na demografia médica, né, pela Associação Médica Brasileira, como é que estão distribuídos os médicos em todo o Brasil, especialmente os médicos de família e comunidade. E foi interessante quando a gente viu a publicação da demografia médica, porque muitas respostas, né, é possível encontrar naquela publicação, né, doutor Hércules? Mas outras tantas nos vêm, né, exatamente para demonstrar essas possibilidades que o médico tem. No último episódio, o médico de família em especial, né? No último episódio, o Dr. Hércules falou dessas perspectivas, falou das possibilidades, né? Nós precisamos ressaltar aqui, né, que recentemente o governo federal publicou uma medida provisória remodelando o programa Mais Médicos, né? E nessa medida provisória o foco é a formação de especialistas, de médicos especialistas para o SUS, né, doutor Hércules? Este é um ponto importante, né? É interessante quando você lê a medida provisória, ela está muito voltada para a formação de médicos de família e comunidade. Em relação à fixação, eles entendem que o aumento de 3 para 4 anos do contrato e podendo ser renovado por mais 4 anos, isso pode favorecer a fixação. Então, incluindo mais um curso de especialização em outros moldes, né, muito mais avançado do que dos cursos de especialização de 360, 540 horas do projeto Mais Médicos anterior. E isso abre, né, um leque importante nesse projeto, né, do Programa Médicos pelo Brasil, dos médicos de família que já estão titulados, já têm os seus registros no conselho, né, e eles poderão ser supervisores, tutores, docentes, trabalhar nessas instituições de ensino superior. Então, abre-se mais um enorme leque. O projeto do atual governo é um projeto para 10 anos, né? E eles estão falando em capacitar, em promover uma titulação de em torno de 100 mil médicos, né? E nós estamos criando um painel, a doutora Márcia vai falar melhor sobre isso, igual aquele painel que a gente fez do Programa Médicos pelo Brasil, onde estão as vagas, como é que está a situação, mas nesse sentido agora a gente vai mapear exatamente onde estão os médicos de família, o que eles estão fazendo, qual titulação que eles têm, qual perspectiva de trabalho que eles já estão. Acho que a doutora Márcia fala melhor sobre esse assunto, já que esse projeto fica a cargo da equipe dela realizar. Exatamente, o doutor Hércules traz para nós esse compromisso da gente fazer um mapeamento mesmo, né? Porque a demografia médica publicada, ela traz algumas informações para todas as especialidades médicas, né? Incluindo a medicina de família,
E nós que temos o curso preparatório para a prova de título especialista em medicina de família e comunidade e outros cursos, né, específicos para essa especialidade médica, o que a gente observa de retorno, de depoimento, né, de nossos alunos é exatamente de ampliação muito expressiva do mercado de atuação, né? Então, as pessoas acabam de se titular, buscam o seu registro imediatamente e já nos dão retorno de que conseguiu dar aula na faculdade, ou que conseguiu abrir o seu consultório, né? Ou que conseguiu ser cooperado de um plano de saúde, né? Enfim, que conseguiu adicional, né? Na remuneração. O que a gente vê hoje mesmo, né, doutorete? Você recebeu depoimento de pessoas dizendo, olha, com o título eu consegui ser aprovada em X concursos, 4 concursos, se eu não me engano. Então, é exatamente nessa perspectiva que a gente quer saber, né? Não, esse relato da doutora Adriane é importantíssimo porque fala uma coisa que acontece muito com os médicos de família. Os concursos públicos, eles não só exigem que você tenha aquela parte técnica da medicina, mas falam muito em saúde suplementar, em SUS, em normas técnicas, em ferramentas da atenção básica, em atenção primária. Então, o médico de família, ele é o especialista nessa área, visto que a própria Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, lá nas suas diretrizes curriculares, entende que, além do saber técnico da medicina, o médico de família tem outros saberes, né? Como citar exemplo, como o método clínico centrado na pessoa, habilidade de comunicação, o cuidado paliativo, o atendimento domiciliar. Então, essas ferramentas que o médico de família e comunidade domina, além das questões relacionadas ao SUS, isso facilita com que, especialmente essa especialidade, tenha sucesso em vários concursos públicos. Exato, porque é muito comum, né, em concursos públicos e privados, né, doutora? Nós recentemente fizemos curso preparatório para novos cooperados da Unimed. No programa, né, da Unimed aqui de Belo Horizonte constava também, né, saúde pública, saúde suplementar, enfim, né, e de fato o profissional médico, né, de família e comunidade, seja na residência, seja na própria prova de título, né, da Sociedade Brasileira de Medicina de Família, tem íntima relação com a saúde coletiva, né, com os assuntos relacionados e se sai bem. E normalmente nos concursos públicos você tem uma carreira, né? Você tem um vínculo efetivo decorrente do concurso público. E nesta carreira, diversos municípios, incluindo o município de Belo Horizonte, por exemplo, tem lá na carreira, né, previsto que no caso de o médico possuir título de especialista, ele tem uma gratificação adicional na sua remuneração. Então basta passar na prova, levar, né, o comprovante, o título no RH, né, da prefeitura, do estado, de onde for, o seu vínculo, e que passará a receber o adicional, não é isso? Eu acho que os colegas que não têm título, né, eles não têm ideia do que significa isso, né? Então, vamos citar o exemplo de novo da Unimed BH. A Unimed BH exigia que, no mínimo, a pessoa ganhasse 20 mil. Ou seja, existiam tarefas lá no edital que ele precisava cumprir dentro do consultório dele, se quisesse abrir um consultório, né? Também já era uma oportunidade, um consultório credenciado com a Unimed, que tem 1.500.000 usuários, mas ele tinha uma carga de trabalho nos serviços próprios da Unimed, que ele exigia a ele fazer um número de consultas X, que no mínimo, no final do mês, a produção dele seria de 20 mil reais. Quer dizer, é uma coisa assim que quem não tem titulação, quem não está no mercado de trabalho, eu falo que o cara está excluído do mercado de trabalho, não tem ideia do que é isso, né? Você entra para uma cooperativa e você é obrigado a ganhar, no mínimo, 20 mil reais, que era a exigência para trabalhar na Unimed BH. Isso, e mediante prova, né? Ou seja, você tem que demonstrar conhecimento, né? Você é testado, né? Testado o seu conhecimento e a partir daí você assume uma posição e uma remuneração com outro patamar, né? Normalmente para quem é titulado. É exatamente por isso que a gente quer
conhecer mais sobre esse cenário, né? Aonde estão os médicos de família titulados e, para além dos próprios médicos de família, né, titulados, os médicos que fizeram residência, credenciados em medicina de família e comunidade, né, que concluíram, né, a residência com certificado, né? Então, lá na Comissão Nacional de Residência Médica, nós temos todas as informações sobre os participantes, né, dos programas de residências, quantos que eles foram inseridos, quando eles concluíram, né? E com certeza, né, esse número que é propagado aí, tanto pelo Ministério da Saúde quanto pela sociedade brasileira, parece que a gente vai ter surpresas, né, em relação a esse número. Tem né? nos intrigado mesmo, né, porque se você vai no banco de dados, né, da Comissão Nacional de Residência Médica, a gente encontra mais de 8.000, né, médicos que concluíram a residência em medicina de família e comunidade ou em medicina geral familiar, né, que era uma outra... Geral comunitária, né, que era a especialidade anterior, vamos dizer assim, mas que são equivalentes atualmente, né, hoje não tem mais, mas a época em que existiu, algumas pessoas, cerca de 900 pessoas, concluíram o programa de residência para essa especialidade médica. Então, a gente tem um número bastante expressivo de médicos que concluíram a residência nessas áreas. Se a gente for na demografia médica da MB, né, que foi publicada, que a gente falou dela aqui no último episódio, consta que são 11.300, cerca disso, médicos de família e comunidade em todo o Brasil. Mas se a gente já viu no banco, né, da residência, que são mais de 8.000 só com residência concluída, e ainda temos os médicos titulados, né, desde 2004. Isso, quando começaram as titulações para a sociedade. Começava em torno de 300 candidatos, hoje a gente tem em torno de mais de 1.000 candidatos fazendo prova, e hoje mais ou menos uns 500 têm o título. Um pouquinho menos de 500 consegue a aprovação, a titulação propriamente, né? Por prova, né? Por prova. Em torno de 1.000 por ano. 1.000 por ano, E 1.000 também de residentes, né? Então, 2.000 por ano. Se então, a gente contar os 2 últimos anos, né? 6.000 com 8.000 já dá muito mais do que... Então esse número dito na demografia médica de 11.000 nos parece, a princípio, menor do que de fato existe no Brasil, né? E é exatamente isso também que a gente quer buscar saber nos bancos oficiais, né, doutor X? Então, é o banco da Comissão Nacional de Residência Médica, é o banco da AMB e da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, assim como do CFM, que é onde os registros de especialista acontecem. São todos bancos públicos, né? Mas que a gente quer usar a expertise que a PrEP tem na área de tecnologia para a gente cruzar, por exemplo, com o banco de dados do CNES, né? Que é o Cadastro Nacional. Tem uma colega nossa ali no fundo, lá, já bagaçando a cabeça, que ela está trabalhando lá nesse banco. No próprio Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, a gente tem o lançamento não só de estabelecimentos, mas de profissionais de saúde que estão em serviços públicos e privados. Então, consultórios devem estar no CNES, hospitais, né, clínicas, qualquer tipo de serviço de saúde deve estar lá cadastrado. E por isso mesmo a gente quer identificar quem são os residentes com certificado emitido durante todo o tempo, onde estão fazendo, exatamente para a gente buscar demonstrar qual é o horizonte para quem consegue uma especialidade. Nós vimos também na última conversa nossa, né, que a demografia médica fala que quase 40% são generalistas. E o que a gente também achou interessante na demografia médica é que a maioria deles estão no Nordeste. Né? Verdade. A gente imaginava que era no Norte. O número, no geral, né, 60% dos médicos do Brasil têm alguma especialidade, mas no Nordeste é o contrário, né? Quase 60% são generalistas, né? E por que exatamente isso, né? Outra pergunta que eu acho que cabe, doutor Hércules, saber, a gente
vem falando disso durante toda a existência da PrEP, da questão dos vínculos precários que os médicos estão sujeitos, né? Será que isso muda? Pois é impressionante, né? Como é que muda? Porque o generalista, como tem, eu chamo de pouco poder de fogo, né? Ele tem pouco a apresentar do ponto de vista acadêmico, profissional, de titulação, ele fica muito à mercê desses contratos precários, da exposição junto aos gestores, que alguns deles poucos fazem, e o médico é sempre numa posição de retaguarda, né? Ele não consegue avançar, ele não consegue cobrar, ele não consegue se posicionar, mesmo por falta de conhecimento, de preparo, ou de saber, né, de se empoderar. Falar, não, eu tenho uma especialidade, eu tenho condição. Se eu sair daqui amanhã, eu estou em outro lugar, né? Não preciso ficar me sujeitando a esse tipo de abordagem profissional, né? Então, eu acho que isso dá uma tranquilidade tão grande, né? Porque a gente vê muitas pessoas envolvidas por muito tempo na atenção básica, sendo generalistas e sendo abordadas de forma antiética no seu trabalho do dia a dia e submetendo a esses conflitos éticos durante muito tempo. Isso causa um estresse muito grande, né? Já do outro lado, a gente vê os médicos de família escolhendo, não, eu quero trabalhar na cooperativa, não, vou ser referência técnica, não, eu quero trabalhar na academia, não, eu prefiro trabalhar na telesaúde. Quer dizer, a gente pode citar um exemplo de uma colega nossa, ela retornou há pouco tempo de um outro estado, veio para nós, em menos de 10 dias ela estava escolhendo qual serviço queria trabalhar, se era na telesaúde, se era na UPA, se era como médico de apoio na própria prefeitura. Então ela estava muito tranquila, né? Sabendo que ela ia ter contratos, ou PJ, ou contratos com a prefeitura, mas contratos muito mais resguardados, opções de trabalho que facilitam o dia a dia de cada um, principalmente as mulheres que têm outros afazeres além daqueles afazeres profissionais que são inerentes da própria condição, né? Então ela estava assim escolhendo. Então é muito diferente de um generalista que tem que pegar um plantão de UPA obrigatoriamente ou submeter um contrato administrativo sem as garantias contratos mínimas. Temporários, né? Que mudou o prefeito, o médico vai embora, enfim, não tem férias, não tem 13º, enfim, não tem nenhuma garantia, não tem gratificação por especialidade, né, que está prevista em carreiras de vínculos efetivos, né, e ao ver... nem consegue fazer seu próprio horário, né? Às vezes você trabalha diretamente com o privado, você escolhe que horário, que dia que você vai trabalhar, quando você vai tirar férias, que tamanho dessas férias. Então tem essas condições que dependem muito de cada um, né? Mas uma coisa é você ter um leque de oportunidades para você trabalhar o seu dia a dia, outra coisa é você ter mínimas oportunidades de trabalho e oportunidades desgastantes, né? É muito diferente uma coisa da outra, né? Exatamente. Então a gente se pergunta, né? Para vocês terem uma ideia, em torno de 20 mil médicos, segundo a própria Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, não possuem título de especialista, no mínimo, né? No mínimo, 20 mil. Em medicina de família e comunidade, apesar de já ter o pré-requisito, né, doutora? Que seria pelo menos 48 meses de experiência, né? Por quê? Por que a pessoa ainda está junto daqueles 37%, né, ou um pouquinho mais do que isso, de médicos em Brasil? E quando a gente analisa um grande grupo, são pessoas que estão há mais de 4 anos na atenção primária, ou seja, é um caminho que ela seguiu, ela se encaixou, né, que ela está ali, está, né, nesse tipo de função. Por que ela não, né, ultrapassa essa barreira e conquista essa titulação e com isso um novo, né, abre um leque para o mercado de trabalho? Isso que a gente está tentando entender, de fato, né? Porque o pessoal podia mandar até para a gente aí depoimentos, né? A gente quer te escutar, né? Comenta aqui no vídeo, né? Se você tem, se você não tem, se você tem o título, né, doutora? Conte para a gente o que esse título fez de diferente,
que ele trouxe de oportunidade para você? Recentemente eu recebi uma colega nossa, né, que fez a titulação, depois passou no concurso, estava na praia, ela escolheu ir para a praia, tá? Então ela estava muito tranquila, muito satisfeita, agradecida a Deus, a PrEP também, que a gente ajuda nesse processo, né? Mas ela estava assim, deslumbrada onde é que ela escolheu, ela acabou escolhendo o lugar para onde ela queria ir, para a família dela foi muito bom, ela gosta, né, de ir para a praia, tem gente que não gosta, que a gente quer ir para o interior voltar para casa. Né? Então essas oportunidades, elas só acontecem mediante uma titulação, a gente vê isso nitidamente. O que a gente não vê, né, que a gente até quer que você nos oriente, por que você não fez essa titulação ainda? Né? Você que está nos ouvindo, né, e não tem título, né, já tem pré-requisito, né, para fazer a prova e não tem ainda. Por quê? O que te motiva, né? Qual que é a dúvida? Qual que é o impedimento, né? Ou já tentou fazer a prova e não conseguiu, né? Ser titulado, tem também essas Porque é muito questões. simples, né? Quem tem mais, por exemplo, existe uma análise curricular para a prova. Então, só de ter um certo tempo de atenção primária, você já ganha 7 pontos, né? Dos 60 que você teria que fazer numa prova de 90, você já teria esses 7 pontos, você teria que fazer 53 pontos. Quer dizer, essa coisa já ajuda demais, né? A você passar nessa prova. Então, até a parte curricular, que conta ponto para a prova, eu acho que a pessoa também desconhece, né? Isso é muito interessante, porque você tem o tempo de experiência em atenção primária conta como pré-requisito, né, para você fazer a inscrição, e também conta na pontuação do currículo. Seu tempo de experiência vai valer ponto, e são pontos preciosos, né, porque às vezes a gente já viu pessoas deixar de ter o título por décimos, né, e isso deixa a gente chateado, candidato chateado, seja ou não seja aluno da PrEP Saúde, não importa, né, mas existe um esforço, né, para conseguir o título, e ficar por décimos é uma pena. Por isso que o currículo é tão valioso, né? E conseguir pontuação máxima é quase que uma obrigação, né? E todos que são nossos alunos do extensivo conseguem o nosso apoio nessa parte da fase curricular, na mentoria individual do currículo, para conseguir a máxima pontuação. E falando em prova de título, falando em currículo, né, tem chegado para a gente muitos já interessados em fazer a próxima prova, né, doutor Hércules? Isso. E é uma pergunta recorrente, né? Quantos concursos tem por ano, né? Sempre tem essa pergunta. Então, você que está aí entre os 20 mil, né, médicos que já tem pré-requisito e ainda não fez a prova, né, pode estar se perguntando, bom, mas então vou decidir fazer, né? Quando que será essa prova? Quantos concursos acontecem por ano? Responde aqui. Normalmente 2, o próximo, né, prova 33, vai acontecer no Congresso Brasileiro de Medicina de Família, em setembro, dia 23 ou 24, lá em Fortaleza, né? Então, o indicativo é de uma prova presencial, a princípio, diferentemente das provas anteriores, devido à pandemia, mas podendo ser ainda híbrido, né? Ainda falta um indicativo mais preciso da Sociedade Brasileira de Medicina. Então, existe um tempo, né, de agora até setembro, um tempo bem razoável, né, para você se preparar e mudar de patamar, né, abrir o leque de oportunidades no mercado. E é interessante, porque ninguém consegue uma mudança sem ter um planejamento, né? Então é preciso, por isso eu acho até, por isso que as pessoas perguntam com tanta frequência, mas acontece de quanto tempo, né? Qual que é a próxima? Exatamente para se planejar. Quantos a gente responde, eles falam assim, não vou fazer a próxima, vou fazer a seguinte, porque eu vou ter mais tempo, né? Mas a gente, como está acostumado a procrastinar, né, doutor Ex, aí é muito comum também a pessoa já tá lá na véspera do que ela falou que vai fazer. Aí que ela diz, nossa, é mesmo. E a gente sabe que o perfil do médico que procura a titulação é um perfil completamente diferente, né? Ele já está no mercado, ele já está trabalhando, ele conta com aquele dinheiro para ele
exercer suas atividades familiares e seus compromissos, os boletos chegam, né? Então, ele tem um tempo muito reduzido, a gente tem exatamente esse perfil, e o nosso curso é muito voltado, focado exatamente no médico que não tem tempo. E realmente os médicos não têm tempo extremamente precioso. A gente vê relatos dos nossos colegas que estão aproveitando a noite, né, os filhos já estão dormindo, eles aproveitam o resto de tempo durante o dia, ou aproveitam um descanso, ou aproveitam um plantão, para se capacitarem para fazer a prova, que é totalmente diferente do seu dia a dia, né? A prova ela cobra muito competências da medicina de família e não competências da atenção básica do ponto de vista da estratégia de saúde da família. Esse também é um esclarecimento importante, né? Você que está se planejando para fazer essa prova, né? Uma prova que cobra exatamente a grade de competências do médico de família e comunidade e nem sempre a gente se dá conta, né, de que é desta forma que a sociedade organiza e é exatamente por isso que ela titula, né? A gente escuta muito, mas não tem nada a ver com a minha prática. Não tem. Tem a parte que é relacionada à assistência, né, do ponto de vista assistência médica. Mesmo em relação a isso, existe um referencial bibliográfico adotado pela sociedade que é completamente diferente do referencial bibliográfico de 90% das bibliografias que são utilizadas pelo Ministério da Saúde. Às vezes a gente fica, né, muito vinculado a manuais, protocolos adotados pelo Ministério e se esquece pelo próprio município, né? Da política estadual, municipal de saúde, e se esquece de que, olha, a sociedade científica, né, a sociedade médica, melhor dizendo, ela tem um perfil, né? Que tipo de médico que ela vai considerar como um médico especialista, né? E para isso ela cobra em cima da grade de competências que tem as habilidades exclusivas, né, do médico de família e comunidade e que a gente precisa também reforçar aqui, que é o profissional médico que tem um olhar mais ampliado, né? A gente até nota que alguns residentes de medicina de família, quando se submetem, né, quando querem uma titulação, além da residência, uma titulação médica, eles também têm que estudar um pouco mais, né, dessa grade de competências da Sociedade Brasileira de Medicina, porque o perfil de prova é diferente, né? Então a gente vê residentes, né, já com título de medicina, residência credenciada, fazendo prova de título, porque eles sabem que se tiverem esses dois títulos, através da residência, através da titulação, eles ganham pontos em concursos públicos, que às vezes são fundamentais. Vou dar outro exemplo, nós temos um ex-aluno que precisava dessa titulação para entrar com esse título, para ele assumir o cargo de médico de família e comunidade na Força Aérea. Então ele teve todo um trabalho para fazer isso, e hoje ele é um tenente, né? Ele foi efetivado nas Forças Aéreas graças exatamente ao título de especialista em medicina de família e comunidade. Então, em todas as áreas, né, para onde você olha, você vê que precisa do título para que a pessoa consiga alcançar, do ponto de vista acadêmico e financeiro, outros patamares. Exatamente. E é por isso que a gente decidiu fazer essa série de episódios para falarmos sobre esses horizontes, o que tem, exatamente para a gente perceber qual é a dificuldade em prestar a prova, né? Qual a mudança que o título traz para a vida das pessoas, e é por isso que a gente está buscando construir este painel, né? E a gente vai trazê-lo aqui em primeira mão, certamente, assim que ele estiver finalizado. Estamos trabalhando do ponto de vista metodológico e refinando as informações públicas disponíveis em diversos sites, mas que não estão sistematizados num lugar só, né, doutora? Por que nós estamos fazendo isso? Um dos motivos é a angústia que a gente tem em saber que a pessoa pode fazer a prova, tem condição de mudança de vida,
mas não consegue. E a gente sabe que tem muita gente chegando para fazer essa prova. Então, quem, né, abrir esse olho, né, quem conquistar esse título, ele vai conseguir essas oportunidades com mais tranquilidade. A gente sabe que vai chegar um momento que esse mercado também vai saturar. Por causa disso que também a gente está fazendo esse levantamento nesse painel, até para apontar para vocês, olha, vai ser mais fácil você trabalhar nessa situação, nessa região, porque você quer fazer, por exemplo, a parte de tutoria. Ah, não, eu quero ir para a praia. Ah, não, eu quero fazer um concurso público. Então, esse mapa vai te dar um horizonte. Ou eu quero ir para uma subespecialidade, né, Isso. da medicina de família, que também é possível, né, e eu acho que merece a gente aprofundar nisso também, porque é uma oportunidade interessante, mas eu queria destacar para vocês, até para a gente finalizar esse episódio, é que muita gente que faz o nosso curso ou que nos procura, acabou de completar 48 meses. Né? Então, você vê que são pessoas que estão antenadas, o tempo todo jovens, né? Que se formaram há pouco tempo, que foram direto... uma inversão desse perfil, né? Porque se você for na demografia médica, você vê uma média de idade de especialistas de 40, um pouco mais, né? Mas a gente percebe um super interesse dessas pessoas que estão chegando, que estão antenadas. A gente tem um serviço lá na Prep Saúde de avaliar o histórico profissional do médico, né? Então, a gente faz avaliação a partir dos registros do CNES, quanto tempo de experiência profissional tem, se ele já atende o pré-requisito ou não, e chega para a gente inúmeros pedidos, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, eu olhei uma mensagem de alguém querendo informações sobre a prova de título, e na troca de mensagens, essa médica interessada respondeu assim, nossa, que pena, só deu 36 meses. O meu tempo de experiência, porque ela tinha muitas cargas horárias de 20 horas só registradas nesse percurso. Então, aí 20 horas reduz proporcionalmente a razão de 40, então precisa de mais tempo, né? E essa análise a gente faz e você pode ir no nosso site e solicitar essa análise também do seu histórico profissional para ver se você atende ou não o pré-requisito. Vai ter o link embaixo, né? Na Isso, a gente pode deixar o vídeo. link aqui para você pedir o cadastro, a gente faz a análise para você. É uma análise gratuita, né? E você já fica sabendo, olha, eu estou prestes a completar, né? Eu posso fazer a próxima prova. Eu posso fazer, ou já posso fazer essa próxima. E outra coisa que chama muita atenção também, quando a gente vê o histórico, né, em relação à prova, a gente vê uma tendência dessa prova ser uma prova muito mais elaborada, introdução gradual, lenta, de novos referenciais bibliográficos. Eu fico assim, falando, gente, está na hora de fazer, porque parece que essa prova cada vez fica mais complexa, né? Se a gente for comparar no primeiro concurso que a gente trabalhou, né, doutor, isso que foi o concurso 27, hoje nós estamos no 32, a prova é no próximo domingo, não, passando esse no outro, né, doutor X? A gente vê o quanto de novos referenciais, novos tratados. A cada edital, doutor X tem que se desdobrar para conseguir atualizar o material didático do curso, as videoaulas, né? E eles não tem um edital que repete exatamente as referências bibliográficas do concurso passado, né? Então a gente é especialista nisso, faz parte, né, doutor X? Mas o que demonstra que não é só falar assim, vou fazer a prova. Ontem nós tivemos uma aula até de tuberculose, né? O nosso conteudista ele sofreu, porque ele tinha o referencial teórico do Gusso, o referencial teórico do Duncan, o referencial teórico do Savas e o referencial teórico do Ministério. Então ele teve que juntar os 4 referenciais, ver o que tem de comum, que pode ser cobrado, se a sociedade cobrar outra coisa diferente, isso vai ser recurso, e além do mais, prestar atenção se dentro daquela referencial bibliográfica não tem alguma atualidade, que a sociedade também não cobra. Então, para não ter conflito, às vezes o livro está desatualizado, geralmente ela não apresenta uma questão de um conflito de atualização ou de prescrição. Citar o exemplo da paroxetina. Nos livros todos, a paroxetina, existe uma indicação durante a gravidez, que hoje em dia a gente sabe que os estudos são controversos, do uso da paroxetina na gravidez. Então, até isso
os nossos conteudistas estão preparados para montar para você uma aula completamente mastigada, sempre levando em consideração que o nosso aluno tem pouquíssimo tempo para estudar, porque ele trabalha durante o dia todo, né? Então ele tem, assim, um tempo muito reduzido, a gente foca exatamente no que pode cair na prova mesmo. Esse é um outro ponto importante, mas certamente nos próximos episódios do Quintas com a Prep nós vamos mergulhar nessa metodologia do nosso curso preparatório, até porque se avizinha a turma do concurso 33, né, doutora? Já estamos trabalhando nela, inclusive, né, porque a gente fecha o ciclo da 32 nos próximos dias, né, fecha o ciclo da prova, né, tem outros ciclos, quem faz a 32 vai ter um momento de recurso. Já estou pensando na 34. Mas nós já estamos nos preparando para atender aos candidatos que pretendem fazer a 33 e a 34. E para terminar, a gente analisa até o perfil do diretor de titulação da sociedade, para vocês terem uma ideia. Exatamente, né? O Dr. X consegue ficar antenado a tudo isso, isso é fundamental para a gente entender e compreender o perfil que a prova, né, adotará, né? Porque cada banca examinadora da sociedade pode ir para um lado, para uma tendência de cobrança, né? E a gente viu que as últimas edições foram muito mais exigentes, muito mais rigorosas. E a gente vê também que a sociedade era prima, né? Ela gosta de fazer uma boa prova de título. Isso é importantíssimo também para nós, para o aluno que faz, do ponto de vista ético. A sociedade brasileira tem, assim, eu falo que era uma das melhores sociedades em relação a esse tipo de cobrança, né? Ela cobra exatamente o que ela entende que o médico de família e comunidade precisa ter como competência, né? Então, eu acho importante isso também, a gente entender que a sociedade não está querendo fazer uma prova para você não passar, ela está querendo fazer uma prova para te dar uma titulação referente à medicina de família e comunidade. Isso é uma coisa importantíssima. Entregar para esse mercado um profissional que de fato tenha, né, pode ser chamado de. Exatamente. A gente vê outras especialidades aí, ficar muito apegado a umas picuinhas da parte teórica. Não, a sociedade é muito tranquila em relação a isso, ela não quer, quer o justo, né? Ela quer que você tenha essas habilidades. Sabe o que eu lembrei aqui agora, doutor Hércules? Que outra coisa, além de médicos jovens, né, relativamente jovens, né, afinal já tem pelo menos 4 anos, mas a gente tem uma parcela de pessoas que está aí nesses 20 mil, que já tem 10 anos de atenção primária e não tem título, né? Então, estou destacando essa questão dos jovens, mas outra coisa que eu queria destacar, doutora, sabe o quê? É o número de pessoas estrangeiras que faz o nosso curso e que são titulares. Nos impressiona, tá, o número de médicos, né, que vieram para o Brasil, especialmente nos programas de provimento, 2013, né, a partir do Mais Médicos, essencialmente, em 2013, que abre, né, essa possibilidade do médico vir para o Brasil, exercer a medicina, não precisar ter revalidado o diploma, né, num primeiro momento. Para fazer a prova de título, sim, é necessário que o diploma esteja revalidado, até porque outro requisito é que você junte o seu CRM, né, definitivo. Então, para isso, você tem que ter o seu diploma validado. Mas o que a gente vê é que esse médico, que já está no Brasil há algum tempo... Já tem vínculo, né? Criou vínculo, familiar, estabeleceu residência de fato, né, definitiva no Brasil, e eles são super antenados nessa questão da prova de título, assim que eles conseguem. Nós tivemos alunos que fizeram revalida e antes do certificado revalida sair, já estava fazendo matrícula no nosso curso para fazer a prova seguinte. Exatamente. Não é mesmo? Isso chama muita atenção da gente, a gente vê esse número crescente, né? A gente vê pelo nome da pessoa, né? A gente esse nome não é brasileiro. Então a gente vê essa gana, né, dos estrangeiros que estão revalidados, que passaram por todo esse processo, que agora estão fazendo as provas de título, estão tendo um sucesso muito grande, ou seja, eles estão se incorporando à atenção primária brasileira, né? Exatamente. Com mérito. Exato. E fazendo logo em seguida concurso público, mestrado e doutorado. A gente percebe claramente
esse perfil desse médico isso estrangeiro, né? Isso é um alerta, né? Porque às vezes o médico brasileiro, né, em todas as condições possíveis de percorrer esse avanço e qualificação profissional, fica deixando para depois, né? E esse profissional estrangeiro, né, que vem para o Brasil, cumpre as etapas. Exemplo claro, né? É o próprio secretário da Atenção Primária e Saúde. Exato, ele fez medicina de família, quer dizer, graduou em medicina em Cuba, veio para cá, fez o Revalida, depois trabalhou na Estratégia de Saúde da Família, foi secretário municipal, secretário estadual, presidente do CONAS e hoje é o secretário nacional, né, de Atenção Primária à Saúde. Exatamente. É um exemplo típico. De a sucesso. Diferença desse caso é só que ele é brasileiro, mas fez graduação exatamente. no exterior, né? Mas percorreu toda essa qualificação, todas essas fases e hoje está no Ministério, um dos maiores cargos do Brasil. E tem titulação em gestão. Exato. Titulação médica em gestão, né? Em saúde coletiva, enfim. Então, esse também é um ponto muito interessante. O sucesso desse brasileiro. Ele percorreu todo o caminho. E a gente tem esses casos também de alunos, né? De brasileiros que fizeram curso no exterior, né? Na Argentina, né? Paraguai, na Bolívia. Na Bolívia. Nós temos alunos, né, de diversos lugares, mas alunos esses que estão super antenados. Sim. Assim que né? Estuda, faz, revalida, né? Na sequência já faz a prova de título e é muito interessante porque a medida provisória que reviu mais médico, que é a 165, né? Que saiu agora em março de 2023, ela traz expressamente em seu texto que o tempo de atuação, né, doutor X, do profissional estrangeiro que não tem diploma revalidado conta para efeito da prova de título. Então, especificamente, se antes não tinha isso. Não tinha expresso numa legislação, mas já era adotado pela sociedade e já tinha um movimento grande desses profissionais percorrendo esse percurso. Imagine agora, né, que a lei traz isso de forma expressa, né? Então as pessoas vão se antenar ainda mais, os estrangeiros, tá? E com isso a gente está dizendo a você que é brasileiro, né, e que está estagnado de alguma maneira. Não é estrangeiro, né? Os não revalidados. Né? Mas eu estou dizendo do brasileiro mesmo, que já tem condição de fazer a prova, que está deixando para depois e que está aí entre esses 37%, né, de médicos generalistas, mas que pode sair desse patamar e ampliar o seu horizonte de atuação. Então, acho que é uma inspiração mesmo a conduta que esses profissionais que chegam no território brasileiro em uma situação desfavorável, né, porque não tem diploma revalidado, tem todo um percurso que precisa percorrer, que a gente sabe que não é fácil, mas que faz, que consegue, né? E a gente vê outro tipo também de colega que entende muito claramente, por exemplo, ele está na atenção primária, está trabalhando há 4 ou 8 anos, mas ele quer oftalmo, vamos dar um exemplo assim. Mas não consegue fazer oftalmo. Por que não consegue? Porque para ele fazer uma titulação em oftalmo, ele tem que trabalhar na área de oftalmo, então ele tem que largar o emprego dele para fazer isso. Quando ele adquire o título de médico de família e comunidade, como ele pode organizar melhor o seu horário, ele pode reservar parte do tempo para se dedicar a ter uma titulação em oftalmo. Até isso a gente tem entendido, né, tem visto, que colegas têm feito, que a gente chama de trampolim, né, que alguns chamam de paraquedas. Eles têm feito esse caminho e têm entendido que é um caminho possível para ele adquirir a especialidade que ele mais gosta. E aí, em boa medida, a gente vê lá na demografia médica da MB que os médicos de família têm uma segunda especialidade, né? Outro dia, uma aluna nossa, inclusive, estava dizendo, não sei se você vai lembrar, ela fez medicina de família e comunidade, ficou por muito tempo na atenção primária e depois ela resolveu fazer pediatria. E ela dizendo que está super feliz na pediatria, mas que foi fundamental o período que ela viveu de como médico de família. E utiliza todas aquelas ferramentas da medicina de família e comunidade
na pediatria, o que lhe traz sucesso maior Exatamente. ainda na pediatria, o que faz a diferença para ela também no mercado. Exatamente. Então, ela deixa claro quanto faz diferença na atuação dela enquanto pediatra, e ela está super mega feliz sendo pediatra, né? Mas destacando o quanto foi valioso para ela viver este momento. E inclusive o Nésio, né, o secretário de Atenção Primária, destaca isso. Ele fala, olha, vai ter gente que vai formar, vai titular, vai sair do SUS, vai para o privado, né? Vai fazer outra especialidade, e tudo bem, nós estamos falando do mesmo sistema de saúde, nós precisamos qualificá-lo de um modo geral. Eu acho que é essa a intenção e é esse, inclusive, o compromisso que a PrEP Saúde, a missão que a PrEP Saúde tem na qualificação, em trabalhar em prol desta especialidade. E a PrEP Saúde transcende os governos, né? Então, o governo entrou o governo, saiu do governo, a gente continua perseguindo o mesmo ideal, que é fazer com que esses médicos de família que estão na atenção básica tenham oportunidade junto ao mercado, façam a prova de título. Nós temos vários projetos aí em relação a isso. Então, eu falo que nós somos o terceiro setor incentivando a especialização, a qualificação, a atenção primária no país. Isso. E nessa questão da qualificação, outro ponto que eu acho que é valioso, né, a medida provisória recente, ela traz dentro do que o Dr. X falou, né, dentro do período em que você ocupar como médico bolsista ou mais médico atual, a possibilidade, inclusive, de ir para um doutorado, né, dar um mestrado, melhor dizendo. Então, o refinamento da política nacional, né, de provimento médico, e aí, nesse contexto, os dois programas, né, o Médicos pelo Brasil e o Mais Médicos, com essas possibilidades. E esse atual, né, novo programa Mais Médicos ainda incentiva a residência médica, que o programa anterior tinha uma certa dificuldade para fazer. Então, sobrarão mais oportunidades de trabalho para ser preceptor da residência em medicina de família e comunidade, uma vez que a residência de medicina de família e comunidade vai sofrer um incentivo financeiro federal para que esses médicos trabalhem na residência de medicina de família e comunidade. Quer dizer, a gente vê tudo acontecendo ao mesmo tempo. Confluindo para fortalecimento da especialidade. Da especialidade e do mercado de trabalho para esse especialista. Eu falo que a medicina de família e comunidade nunca esteve tanto em alta, né, como agora, em relação às oportunidades. A gente viu isso lá no começo, quando lançava a estratégia de saúde da família. A gente viu um boom, né, do mercado de trabalho. Agora nós estamos vendo um segundo, né, movimento. Onda, mas aí no processo de qualificação, né, com maior retorno para profissional. Acho que é isso que todo mundo espera, e o desejo de todo mundo, né, de quem gosta de medicina de família, quem quer ver essa especialidade se fortalecendo cada dia mais. Bom, nós vamos chegando ao final deste episódio, né, agradecendo a sua participação. Eu acho que você que está aqui com a gente, né, até agora, ou que vai nos assistir em breve nesse episódio, né, você merece, deve refletir sobre o que a gente conversou aqui. Você que já é titulado, nos diga, por favor, né, qual que é a sua experiência com o título, né, o que isso te agregou. E você que ainda não é titulado, o que você está planejando, né, da sua vida profissional daqui em diante, e nos diga por que não. E por que não agora? Nós vamos colocar aqui para vocês qual que é o canal que vocês podem usar para nos contar isso. Adoro se quiserem. Filme, se quiser mandar um filme, adoro. Se quiserem, inclusive pode fazer os comentários aqui no vídeo, né? E compartilhar, né? Que todo mundo vai conseguir enxergar como você enxerga, né, os novos horizontes da medicina de família e comunidade. Obrigado e até mais. Tchau.